Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje estamos aqui para falar de Champions League. Primeiramente vou falar um pouquinho sobre esse baile que o Bayern de Munique deu para cima do Barcelona. Mais uma vez o Barcelona recebeu os bávaros nesse caso, né? O jogo foi no Camp Nou e mais uma vez o Bayern amassou o Barcelona. Bom, o Bayern venceu o Barcelona então por 3-0 com gols de Thomas Müller e 2 gols de Lewandowski e foi um jogo assim em ritmo de treino para o Bayern de Munique, um jogo que cabia mais. O Bayern de Munique venceu por 3-0, né, como eu disse, e poderia ter feito mais pelo simples fato que o Bayern, em momento algum, ele forçou o placar. Foi um jogo que aconteceu com naturalidade, o placar simplesmente se desenhou. O Barça simplesmente não conseguia reagir, não conseguiu jogar, não conseguiu respirar, e o Bayern de Munique, o tempo todo, com a bola, tocava na entrada da área, quando dava espaço, chutava. E o que eu digo de nenhum momento forçar é que o Bayern parecia realmente em alguns momentos queria ensaiar jogadas. Por exemplo, estava chegando com a bola para o gol e ao invés de chutar, cadenciava um pouco mais, rodava a bola atrás, fazia um corta-luz. O Bayern estava realmente em um jogo treino, estava brincando com o Barcelona. Era um treino de luxo, né? No Camp Nou. Isso se reflete muito nas estatísticas do jogo. O Barcelona chutou 5 vezes, enquanto o Bayern chutou 17 e chutes ao gol foi 0 do Barcelona contra 7 do Bayern de Munique. Como curiosidade que antes do segundo gol e do terceiro gol do Bayern, o Bayern acertou a bola na trave, né? E vale destacar aí o seguinte, que essa foi a primeira vez na história que o Barcelona terminou um jogo de Champions League sem chutar nenhuma bola ao gol. E esse jogo, com tudo isso que eu já falei até aqui, ele escancara a realidade desses dois times no momento. O Bayern de Munique mostrou que é um time muito forte, mostrou que é um time realmente com muita qualidade, fez esse 3-0 como se fosse qualquer time do campeonato alemão e, enfim, para o Bayern de Munique só serviu para isso mesmo, para reafirmar que o Bayern de Munique é um bom time e para o Barcelona mostrou que realmente, aquilo que eu falei sobre o Barcelona lá no vídeo, sobre quando eu fiz a minha projeção para essa Champions League, eu acho que vai se confirmar, que o Barcelona realmente é um time que, pelo grupo que está, chega no mata-mata, porque eu ainda acho o Barcelona melhor do que Benfica e Dinamo Kiev, por exemplo. Tanto que Dinamo Kiev e Benfica hoje empataram, inclusive. Então o Barcelona ainda vai se classificar, ainda acho que se classifica, mas cai nas oitavas de final, porque é um time muito ruim, muito ruim. O Barcelona tem muito ao que melhorar, muito ao que evoluir. E o primeiro de tudo é limpar esse elenco. Piqué já não é mais zagueiro de futebol e tem que sair do Barcelona, e até porque hoje, ao que tudo indica, ele é uma liderança tóxica para o time do Barcelona, né? Um cara que mais ajuda a atrapalhar o vestiário, atrapalhar o time do que ajudar. E principalmente o treinador, Koeman, não é treinador para o Barcelona. Enfim, o Barça tem bons jovens jogadores, o Barça tem para onde sair ainda, mas está perdendo tempo. Do jeito que o Barça está hoje, vai só piorar. E quanto ao Bayern, como eu disse, reafirma sua força, Nagelsmann já está encaixando seu trabalho, os 2 últimos jogos do Bayern já mostrou muita qualidade contra o Leipzig e hoje contra o Barcelona, e é isso, o Bayern eu acho que vai cumprir as expectativas e é um dos times a brigar pelo título da Champions League. Bom, 2 coisas que dá para destacar nesse jogo aí também, é sobre o Lewandowski. Primeiro o Lewandowski fez 2 gols, né? Chegou a 75 gols, então o Lewandowski está se isolando aí como o terceiro maior artilheiro da história da Champions, ou, se você quiser considerar, o maior artilheiro humano da história da Champions, né? Já que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são alguma espécie aí que a gente não conhece direito ainda. Mas enfim, Lewandowski chegou a 75 gols e o quarto colocado ali que está chegando perto dele é o Benzema, que tem até o momento 71. Então Lewandowski, eu acho que tem tudo para ir se firmando aí nessa posição. O terceiro gol do Bayern, né, o segundo gol do Lewandowski hoje foi um golaço, né? O Lewandowski, ele pega um rebote de um chute na trave que o Gnabry manda e ele dá um cortezinho seco no Piqué ali, que ele simplesmente humilhou o Piqué, deixou o Piqué comendo grama ali e chutou pro fundo do gol. Inclusive, o Piqué, muito se falou, né, lembrando aquele lance do Messi contra o Boateng lá em 2015, eu acho que se for para você escolher um zagueiro para criticar nesses lances, o Piqué merece muito mais críticas do que o Boateng naquele lance. Porque o Boateng não tinha o que fazer, ele foi vítima de uma genialidade do Messi naquele momento, não tinha o que o Boateng fazer diferente. Enquanto o Piqué ele deitou no chão, não sei porquê, ficou comendo grama e deixou o Lewandowski fazer ele de bobo. E, enfim, foi realmente uma humilhação esse terceiro gol do Bayern. Então o Lewandowski mais 2 gols, chega a 75 gols. E outro cara do Bayern de Munique que subiu nessa artilharia histórica da Champions foi o Thomas Müller. Müller hoje fez gol e chegou a 49 gols na história da Champions e é hoje o 8º maior artilheiro da história da competição. Lembrando que o 7º colocado é o Henry com
50 gols. Então é bem provável que o Müller, nessa edição de Champions mesmo, já ultrapasse o Henry. E depois dele tem o Van Nistelrooy com 56 gols, que aí o Müller, como ele já não é mais um cara de fazer muitos gols e tal, a função dele hoje é muito mais assistente do que goleadora, acho que ele não passa o Van Nistelrooy nessa edição ainda, por exemplo. Mas o Henry eu acho bem provável, e aí ele ficaria na 7ª posição da artilharia histórica da Champions. E sobre o Müller, eu sou um grande fã dele, essa camisa que eu estou usando do Bayern, inclusive, é dele. E é isso, ele cada vez mostra mais números, mostra mais qualidade, ele atinge alguns números, atinge conquistas individuais e coletivas que mostram que ele é um dos jogadores mais subestimados da atual geração. Enfim, outra curiosidade quanto ao Müller também é o quanto que ele odeia o Barcelona, né? São 6 jogos em que o Müller enfrentou os catalães e ele fez 7 gols e 2 assistências. Ou seja, o cara participou diretamente de 9 gols em 6 jogos contra o Barcelona. Além de ter participado aí do 7-0 no agregado lá em 2013, do histórico 8-2 em 2020 e agora desse 3-0. E ainda tem mais na Allianz Arena, hein? Vamos ver se o Müller ainda não melhora esses números contra o Barcelona. Enfim, sobre Bayern e Barcelona, era isso que eu tinha para falar. Para mim é o jogo que merece mais destaque nessa rodada, mas vou falar um pouquinho agora sobre o Young Boys e Manchester United. Manchester United começou o jogo melhor do que o Young Boys, dando indícios de que seria um jogo tranquilo e com Cristiano Ronaldo fazendo gol. Bruno Fernandes deu um passe lindo de trivela para o Cristiano fez mais um gol, já tem aí 3 gols em 2 jogos nessa nova fase de Manchester United, mas depois o Manchester United mostrou porque é um time que vem colecionando fracassos nos últimos anos. Não estou dizendo que está tudo acabado, é só a primeira rodada, o Manchester ainda tem totais qualidades, totais condições para poder melhorar essa situação, mas assim, é um resultado que não podia acontecer do Manchester United perder para o Young Boys. O Wan-Bissaka foi expulso no primeiro tempo e o Manchester foi muito prejudicado por isso. E depois disso, depois da expulsão principalmente, o Young Boys já estava bem no jogo. No 11 contra 11 o Young Boys já estava bem, o jogo estava pau a pau. Mas depois da expulsão aí acabou de vez, o Manchester United não conseguiu nem respirar mais. Depois o Solskjaer ainda fez aquela substituição trágica de tirar o Cristiano Ronaldo do jogo. E ainda tirou o Bruno Fernandes, né? Tirou os 2 portugueses de uma vez só. Então o Manchester United morreu e não criou mais nada, tanto que a estatística final foi de 19 chutes do Young Boys contra 2 do Manchester. E enfim, o Young Boys empata o jogo e depois aos 50 do segundo tempo, Lingard, que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo, faz um recuo errado e um atacante do Young Boys sai na cara do gol e virou o jogo para os suíços. Uma baita história para o time da casa, uma baita história, uma vitória com certeza histórica para esse time, mas vamos ver como que vai ser esse grupo daqui para frente. É um resultado que pode embolar muita coisa nesse grupo aí. E só para passar mais rapidamente também sobre alguns outros resultados, o Chelsea sofreu, mas conseguiu vencer o Zenit por 1-0 com o gol do Lukaku, e o Chelsea agora ele tem essa vantagem em relação à temporada passada, né? O Chelsea continua o mesmo time da temporada passada, mas se quando as coisas da temporada passada não estavam dando certo, faltava uma individualidade, faltava um cara para furar a defesa do jeito que dava e conseguir abrir o placar. Esse ano isso não faltou para o Chelsea porque eles têm o Lukaku. Então, esse é um jogo que mostra porque o Chelsea tem tanta força, porque mesmo jogando mal, o Chelsea jogou mal, mas o Lukaku é um cara muito diferenciado, fez o gol para o Chelsea, então garantiu a vitória contra o Zenit por 1-0. Juventus e Malmo, né? A Juventus venceu o Malmo por 3-0 aí com direito a gol brasileiro do Alexandro, e a Juventus apenas cumpriu a sua obrigação, né? Outro time que eu tenho, assim, acho que não chega longe nessa Champions de maneira alguma, mas cumpriu sua obrigação de vencer o Malmo. No grupo do Manchester United, o grupo que eu disse que vai ficar bem bolado, teve outro empate também, Villarreal e Atalanta, 2 times bem interessantes, 2 times bem legais de se ver, foi um jogo animado e empate em 2-2. E, por fim, outro resultado que eu acho importante destacar é o Sevilla empatando em casa com o Red Bull Salzburg, que para mim é uma enorme decepção, porque eu esperava o Sevilla ser um grande bicho-papão desse grupo, né? O time que passaria tranquilamente, venceria todos os outros, e esse primeiro resultado é um indício muito negativo do que vai ser o Sevilla nesse grupo. O outro jogo também empatou entre Lille e Wolfsburg, mas enfim, me decepcionou bastante que o Sevilla tenha empatado essa estreia em casa contra um time que o Sevilla é muito superior. Então acho que os espanhóis podem se complicar aí. Enfim, no mais esse vídeo fica por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, principalmente sobre Bayern e Barcelona, mas o que vocês destacam dessa rodada também em relação aos outros jogos. Deixa o like no vídeo, ative as notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!